Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, dando continuidade aos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre ortografia e ortoépia. Claro que a gente já ouviu falar, só que de acordo com essas mudanças que teve, a gente às vezes deixa passar, né? E a gente acaba ainda escrevendo da maneira errada. Não errada, porque essa maneira um dia foi certa, só que como teve essas mudanças, a gente tem que escrever da maneira correta, da maneira que agora é. Então acaba ficando às vezes um pouco massacrante isso, né? Que a gente adulto, jovem, a gente tem essas dificuldades. Ah, será que escreve assim? Será que escreve separado? Ah, mas mudou, como é que fica? Então eu quis trazer um pouco mais para vocês ver como é que ficou. Dentro desse assunto da ortografia e da ortoépia, tem outros assuntos, né? Subtítulos, subtemas, que a gente vai falar sobre sílaba, quantidade, acentuação, prosódia e muito mais coisa. Eu vou falar um pouquinho de cada um, o que é, né? Porque às vezes a gente sabe o que é, mas não sabe que o nome é prosódia, por exemplo. Né? Eu ali tinha uma explicação que eu sabia como é que se escrevia, como é que fazia, só que eu não sabia que o nome daquilo ali era prosódia, né? Eu sabia o que estava fazendo, mas não sabia o nome certo, o nome correto usar. Então por isso que às vezes é muito importante a gente procurar saber, né? Não só as mudanças que teve, mas o que é aquilo ali, o que é aquele acento, aonde eu coloco aquele acento, aonde eu separo isso, né? Então eu acho que vai ser bem explicativo. Ele é um pouco comprido porque o assunto é extenso, então a gente tentou fazer um resumo bem com as coisas mais importantes, né, para vocês poderem entender como é que ficou e o que é cada um deles. Espero que vocês gostem. Ortografia e ortoépia. Ortografia e ortoépia. Certos hábitos de grafia tendentes a preservar letras gregas e latinas, que não constituem fonemas em português, acabaram levando a que tais letras passaram a ser erradamente proferidas. Já vimos o caso do dígrafo SC, de nascer, piscina e etc. É o que ocorre também com o latim peligama, que passou ao português fleuma, fleima. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitindo num só impulso expiratório. Em português, o elemento essencial da sílaba é a vogal. Quantidade é a duração da vogal e da consoante. Distingue-se as vogais e consoantes. Breves, se a pronúncia é rápida. Das vogais e consoantes longas, se a pronúncia é demorada.
Assinalamos a vogal breve com um sinal, que se denomina bráquia ou bráquia, e a vogal longa com um sinal chamado macron, A breve, A longo. Acentuação é o modo de proferir um som ou grupo de sons com mais relevo do que outros. Este relevo se denomina acento. Disse que o acento é de intensidade, acento de força, acento dinâmico, acento expiratório ou icto, quando o relevo consiste no maior esforço expiratório. Disse que o acento é musical, acento de altura ou tom, quando o relevo consiste na elevação maior altura da voz. O português e as demais línguas românticas, o inglês, o alemão, são línguas de acento de intensidade. O latim e o grego, por outro lado, possuem acento musical. O acento de intensidade se manifesta no vocábulo considerado isoladamente acento vocabular, ou ligado na enunciação da frase, acento frásico. Ortoépia e prosódia. Ortoépia e prosódia fazem parte da gramática portuguesa. A ortoépia volta-se para a pronúncia correta das palavras e a prosódia para a acentuação correta das palavras. A ortoépia trata de pronúncia correta das palavras,
Quando as palavras são pronunciadas incorretamente, comete-se cacoépia. É comum encontrarmos erros de ortoépia na linguagem popular. Mais descuidada é com tendência natural para a simplificação. Podemos citar como exemplos de cacoépia: guspe em vez de cuspe, advogado em vez de advogado, estrupo em vez de estupro, cardeneta em vez de caderneta, pneu em vez de pneu. A prosódia trata da correta acentuação tônica das palavras. Cometer erro de prosódia é transformar uma palavra paroxítona em oxítona ou em uma proparoxítona em paroxítona. Aqui eu vou citar alguns exemplos adiante. A prosódia. A pausa pode ser pausas silenciosas, correspondem a um momento sem voz, normalmente no final da sequência. Saibam as estrelas o que penso. Faça uma pausa apenas no final. Pausas preenchidas, corresponde a uma excitação e pode ter durações variadas. Saibam as estrelas o que penso. Deve evitar-se, ao ler o poema, o excesso de pausas preenchidas, porque tomam um discurso pouco fluido e cansativo para quem ouve. Ortoépia e prosódia. Ortoépia trata da pronúncia adequada dos fonemas e das palavras, de acordo com a variedade padrão da língua. Prosódia trata da acentuação e da entonação adequadas dos fonemas, de acordo com a variedade padrão da língua. Entoação, pausa, ritmo, acento da palavra. Para não errar mais, menos não existe, desde se escreve junto, de repente se escreve separado, você está meio estranha e não meia, com certeza se escreve separado, quiser, mexer e xingar estão corretos. Não existe crase antes de verbo e nem antes da palavra masculina. Para mim ou para eu? As duas formas podem estar corretas. Exemplos: pode deixar aí para mim fazer? Errado. Pode deixar aí para eu fazer? Certo. Traga aquela roupa para mim? Certo.
Traga aquela roupa para eu, errado. O mim é um pronome pessoal oblíquo, tônico e deve estar sempre precedido por uma preposição. O eu vem antes do verbo determinando uma ação. A grafia correta é lagartixa, não larga-tixa. Empecilho, não empecilho. Estupro, não estupro. Espontaneidade, não espontaneidade. Desinterapia e não desinteria. Receoso e não receioso. Simplesmente e não simplesmente. Empecilho e não empecilho. Mendigo e não mendigo. Reivindicar e não reivindicar. Letras iguais e ou não levam mais acento circunflexo. Vou, vou. Enjoo, enjoo. Perdoo, perdoo. Creem, creem. Leem, leem. Veem, veem. Abençoo, abençoo. Corou, corou. Taxar, atribuir defeito, acusar, censurar. Ela foi taxada de louca pelos amigos. Taxar, impor uma taxa, fixar um valor, imposto. A minha encomenda foi taxada pela Receita Federal. Embaixo e embaixo. Embaixo, quando é advérbio de lugar, ou seja, indica a localização de um objeto. Por exemplo, grafa-se junto. Esse é o caso mais recorrente na escrita. Exemplos: a menina está embaixo da mesa. Embaixo do nariz está a boca. Encontrei estas chaves embaixo do sofá. Embaixo, nesse caso, tem-se a preposição em regida por verbo ou nome, junto ao adjetivo baixo. Por ser adjetivo, acompanha caracteriza um substantivo. Como se trata de duas palavras, grafa-se separadamente. Exemplos: esta parede está decorada em baixo relevo. Falarei em baixo tom de voz. Pretendo investir em baixo risco. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, né, o vídeo é bem complicado, tem nomes bem difíceis a gente para pronunciar, dá um trava-línguas também, porque é bem complicado, que nem ali prasódia, prosódia, né? Eu acho até que eu falei errado lá no início, se não me engano, eu disse prasódia, mas o correto é prosódia, né? Então, às vezes a gente tem que se policiar muito, tem que ver muito, tem que pesquisar, tem que tentar compreender como é que fica, né? Como é que é. Às vezes a gente lê de um jeito e fala de outro. Eu vou falar sobre isso também mais adiante, que a gente escreve de um jeito e pronuncia de outro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.